Novamente, boa tarde. Agora daremos início à quarta mesa com o tema Conectando o Centro-Oeste, investimentos em infraestrutura e logística. Lembrando que a realização deste encontro só é possível graças ao patrocínio do Conselho Federal de Economia, da Confederação Nacional das Seguradoras, da Financiadora de Estudos e Projetos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da Paulo Otávio Engenharia, do Sistema Federação das Indústrias do Distrito Federal, Sistema Fibra, da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, da Fundação Getúlio Vargas, do Sindicato Nacional dos Servidores dos Cargos Específicos do Poder Executivo Federal e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Convidamos a presidente da mesa, a economista Maria Cristina de Araújo, conselheira efetiva do CORECON-DF, economista com pós-graduação em auditoria de recursos internos e externos e especialização em gestão estratégica de políticas públicas. Atuou como auditora na STN do Ministério da Fazenda, coordenadora do Ministério das Comunicações e assessora de gabinete. Foi conselheira do COFECON e integrou o Conselho Fiscal da FENECON e Sindecom. Presidiu o CORECON-DF e o Grupo de Trabalho Mulher Economista. Participa do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade e do Programa Mulher Economista e Diversidade do COFECON. Agora, convidamos o mediador da mesa, José Eduardo Pereira Filho, advogado formado pela Universidade Federal do Piauí e mestrando em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios pelo IESB. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Atuou como presidente da Junta Comercial do Piauí e como membro do Conselho Curador da Fundação do Banco do Brasil. Atualmente é membro dos conselhos de administração do SEBRAE-DF e do COMPLAN e secretário executivo do Consórcio Brasil Central. Agora, convidamos agora os painelistas. João Paulo Batista Cabral, técnico em Contabilidade e Agropecuária, com graduação em Gestão Ambiental pela Faculdade CNA e em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília, além de especialização na área ambiental pela Universidade de Taubaté. Possui 22 anos de experiência atuando junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Luciano Severo, doutor e mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, com graduação em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo. Atualmente é subsecretário de Articulação Institucional no Ministério do Planejamento e Orçamento e secretário executivo do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano. Convidamos Antônio Apolinário Rebelo Figueiredo, jornalista de profissão e atualmente mestrando em Economia, com ampla experiência no serviço público. Atuou em diversos órgãos, incluindo ministérios, Câmara dos Deputados e Senado. Além disso, foi secretário de Relações Institucionais no governo de Rodrigo Hollenberg e ocupou o cargo de secretário executivo de futebol durante o último mandato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
Convidamos agora Julieta Palmeira, assessora da presidência da FINEP, representando a diretoria de inovação do órgão. Uma pequena correção, lembrando que o doutor Apolinário é presidente da ADAS, desculpa. Diretor da ADAS. Bom, com a palavra, o mediador José Eduardo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um momento muito significativo, esse de estar ladeado por pessoas de altíssimo gabarito para discutir justamente essas conexões do Centro-Oeste, essa conectividade, essa necessária conectividade, a conectividade, as conexões, as interações, as conjunções que se buscam em torno dessa região que começa efetivamente a descolar num desenvolvimento efetivo. Eu me sinto muito confortável. Eu sou secretário executivo do Consórcio Brasil Central, gratíssimo pelo convite de estar aqui mediando essa mesa, justamente com pessoas com essa pleia de profissionais. E o Consórcio Brasil Central faz justamente essa integração. É um consórcio composto por 7 unidades da federação, portanto, todos os estados do Centro-Oeste, e mais Tocantins, Maranhão e Rondônia. É um consórcio público, atualmente presidido pelo governador Ronaldo Caiado, já foi presidido pelo governador Ibanez, já foi presidido pelo governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, já foi presidido pelo ex-governador Azambuja, do Mato Grosso do Sul. Portanto, é um consórcio que busca, dentro das suas diretrizes, estabelecer justamente uma postura de desenvolvimento e integração. E é isso que o nosso Centro-Oeste precisa, e precisa muito. Então, eu creio que devo passar necessariamente, e pela razão da sua autoridade de presidente da mesa, eu passo a palavra à professora. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que o Conselho Regional de Economia recebe seleto palestrista que, com certeza, agora, com essa mesa, conectando infraestrutura, que é onde tudo vai se iniciar, né? Porque vamos falar de infraestrutura, é bem amplo, quer dizer, e o desenvolvimento passa por tudo isso. A dinâmica dos nossos trabalhos vai ser muito simples. Cada palestrante tem 15 minutos para fazer a sua explanação. E então, depois, como é de costume, vamos fazer um diálogo entre nós, né? E, em seguida, vamos abrir para o público. Então, eu passo a palavra agora para o primeiro painelista, que é o Dr. João Paulo Batista Cabral. Muito boa tarde a todos. Professor, obrigado. José Eduardo, quem eu cumprimento aqui toda a mesa, né? A Luciana, que estava aqui, a presidente Luciana. Eu trago também um abraço da Luciana, superintendente da SUDECO, que não pôde estar presente, mas que manda um abraço a todos e desejo de bom evento. E então, eu gostaria de dizer que eu venho aqui representando a SUDECO, né, que é a Superintendência do Desenvolvimento Regional, para discutir desenvolvimento regional. E acompanhando, né, as palestras anteriores e também buscando uma conexão do que já foi dito. Então, a gente já falou sobre a indústria 4.0, falou há pouco sobre o turismo. Então, e agora a gente vai tratar muito sobre infraestrutura e logística. Para isso precisa de recurso, né, gente? Precisa de financiamento. E uma das formas de aportar recurso na atividade produtiva para desenvolvimento
e diminuição das desigualdades regionais através dos fundos, esses administrados pela SUDECO. Eu vou falar aqui sobre o UFC e o FDCO. Mas, a princípio, o que seria, então, a SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Centro-Oeste, a qual eu represento? Se puder passar o slide, por gentileza. Não, não. Tá? Então, a SUDECO está debaixo desse guarda-chuva, desse grande guarda-chuva. Muito obrigado, viu? Valeu. Então, a SUDECO, ela está debaixo do guarda-chuva do MDR. Junto dela, ela tem duas irmãs, que é a SUDAN e a SUDENE. Então, a SUDENE está voltada ao financiamento, ao desenvolvimento da região Nordeste, os 9 estados do Nordeste, a SUDAN no Norte, e a SUDECO aqui no Centro-Oeste. Então, a SUDECO atua Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui no Distrito Federal, os 3 estados e o Distrito Federal. É a área de atuação da SUDECO. Ela tem como objetivo, eu coloquei ali alguns objetivos de fomento e agregação de valor à diversificação econômica, apoio à desconcentração, a promoção, né, dos recursos naturais, a gente falou mais cedo sobre turismo. Então, há um objetivo dentro do planejamento estratégico da SUDECO, fomentar essas atividades, dentre elas também a infraestrutura e o turismo. Então, eu trouxe ali os 2 fundos administrados pela SUDECO. Aquele QR Code ali é para levar até as instruções, né, o manual, a programação anual, onde estão as regras para aqueles que tenham interesse de buscar o financiamento com recurso, tanto do FCO, que é um fundo constitucional. Ele foi criado lá em 88, né, pelos constituintes. Ele está lá no artigo 159 da Constituição. Ele foi regulamentado pelo decreto lá 7827 de 89, logo no ano seguinte. Então, de lá para cá, já foi aplicado só no Centro-Oeste 136 bilhões de reais. Então, esse é o montante que o fundo já aplicou só aqui no Centro-Oeste, Eduardo. E o FDCO já é um fundo mais recente, já não é um fundo constitucional, é um fundo que depende do orçamento, que foi criado ali em 2013. E de lá para cá também tem financiado. A diferença entre os 2 fundos é que o FCO está mais voltado para o varejo, para a atividade produtiva, para o setor produtivo, principalmente os tomadores de menor porte. 68% hoje do recurso do FCO, desses 136 bi que eu disse anteriormente, é voltado para os tomadores de menor porte. Então, são operações que iniciam de qualquer valor, que pode chegar até 20 milhões, esse é o teto hoje do FCO, sabendo que existe um extrateto para projetos de alta relevância ou estruturantes, que a gente vai tratar ali. Eu trouxe alguns projetos que são financiados pelo FD e o que o UFC pode financiar e as taxas de juros, mas para ter uma ideia, o UFC ele pode chegar até 100 milhões para esses projetos estruturantes, seria um extrateto. Mas, de maneira geral, o FCO inicia em qualquer valor, operações até 20 milhões. E o que nós temos de recurso para o FCO, que é o Fundo Constitucional? Ele inicia-se o ano com aproximadamente, é um orçamento, né, porque isso depende muito dos retornos dos financiamentos já concedidos nos anos anteriores, e depende também do recolhimento de impostos, porque o FCO ele é mantido, ou ele é alimentado pelo recolhimento do IPI e do imposto de renda. O que acontece? 3% do que é recolhido de IPI e de imposto de renda vão para esses fundos, que foram criados lá na Constituição, como eu disse, para diminuir as desigualdades regionais. Então, desses 3% é dividido assim, 0,6% fica no Centro-Oeste, 0,6% fica no Norte, com a Sudã, e 1,8% fica no Nordeste. Então, a gente tem 0,6% daquilo que é recolhido, daqueles 3% que é recolhido de IPI, de imposto de renda. Mas quanto que é isso em termos de orçamento? Algo em torno de 11,1 bi para o ano, para esse ano de 2024. 1 bi já está aportado para o PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, os projetos pequenininhos. Então, 10 bi aproximadamente, é 10,236, mas para facilitar a conta, 10 bi
é um orçamento que nós temos para aplicar em infraestrutura, em turismo, em logística, nas demais atividades, na atividade que vamos dizer assim, que é a característica do Centro-Oeste, que é o agronegócio. Então, a gente tem aproximadamente 10 bi. Desses 10 bi, metade fica para o rural, metade, outros 5 bi, fica para os programas empresariais. Esse é o orçamento que nós temos. E como que isso é dividido? O Distrito Federal fica com 10% desse recurso. Então, desses 10 bi, 1 bi fica aqui no Distrito Federal, né? O Distrito Federal não aplica todo esse recurso. Ele aplica geralmente 30%, 0 ou 7%, ou 70%, ou 0,7% desse 1%, desses 10%, né, para a RID. Então, a maior parte do recurso do Distrito Federal é aplicado na RID. Então, o Distrito Federal aplica em torno de 300 milhões. Goiás aplica 33%, 3,3 bi, mais o 7 que sai aqui do DF. Então, aplica em torno de 40% do recurso do FCO, por volta de 4 bi em Goiás, 24% fica lá no Mato Grosso do Sul, então 2,4, e 33% no Mato Grosso. Assim é feita a distribuição. Esse recurso está disponível. Uma boa parte dele, eu posso dizer que em torno de 60% já foi aplicado. Uma outra parte está na esteira, então, quer dizer, se pessoas que entregaram suas propostas provavelmente vão pegar uma parte desse recurso e as propostas que vão chegar. Geralmente, o rural pega a maior parte. Então, a gente tenta manter o equilíbrio de 50-50, 50 para o rural, 50 para o empresarial. Porém, o rural tem um apetite maior e a gente acaba chegando 30 de setembro, migrando parte do recurso do empresarial para o rural. Em média, 65-35. 65% do recurso do FCO hoje é aplicado na atividade rural. Isso também envolve a parte de turismo rural, o PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, mas a maior parte, o volume maior, vai para o desenvolvimento rural. E os outros 35% para a área empresarial, que envolve o financiamento para o turismo, ou para a infraestrutura, que a gente vai tratar aqui. Eu trouxe nos slides, nos próximos slides, falei muito sobre o UFC, porque o UFC ele é bem amplo, né? Ele financia praticamente tudo. É mais fácil falar o que o FCO não financia do que falar o que ele financia. O FD não, ele já é mais voltado para os projetos mais estruturantes, que é a parte mesmo de... Vão ver que a maior parte do recurso do FDCO foi para financiamento de PCH, CGH, usinas fotovoltaicas, e o UFC não, ele financia praticamente tudo. Ele não financia muito poucas atividades, tipo motéis não financia, bebidas, né, distribuidora de bebidas, fumo, essas são as poucas atividades que ele não financia. Postos de combustível, mas o combustível, o posto de combustível é financiado com recursos do FCO. O FCO financia praticamente tudo. Então, eu dei esse panorama geral do que é o FCO para poder, então, dar um foco maior no final aqui da minha fala do FDCO, que é o Fundo de Desenvolvimento, que está mais voltado para o assunto desse painel, que é infraestrutura e logística. Então, o FCO, como eu disse, né, tem prazos longos, taxas de juros hoje na casa de 8,78 até 15,76. Isso vai depender da atividade, que a gente chama de fator de programa. Fator de programa para logística é o FP10, para infraestrutura é o FP11. Então, essa taxa pode variar, mas ela está na casa de 8,78 para essas atividades. Mas se for rural, por exemplo, for FCO verde, vai estar na casa de 6% ao ano. Isso para o FC, com prazo que pode chegar a 12 anos para investimentos fixos, 10 para semifixos, ainda pode solicitar um capital de giro associado ou custeio, esse do FC. Mas então vamos lá, já falei muito sobre o FC. E o FD, João? Aí, ó. O FD, ele já financiou, desde a sua criação, 801 milhões, né, foi participação do fundo, aí teve uma contrapartida de 2,8 bilhões, então um investimento total no Centro-Oeste em torno de 3,6 bi para a logística, só para projetos voltados para a logística, estradas e armazéns, basicamente. E para infraestrutura?
Então, o FD para PCH já financiou em torno de 550 milhões, com a participação, com a contrapartida, recurso próprio do empreendedor. Então, alavancou aí mais 500 milhões e um investimento total aqui no Centro-Oeste de 1,1 bi, só para PCH, produção de energia elétrica, e para fotovoltaica. 1,4 bi só de participação do fundo e mais 1,2 bi de contrapartida, totaliza aí 2,6 bilhões em propostas, em consultas prévias aprovadas só para energia fotovoltaica. Então, em termos de infraestrutura, é isso que o Fundo de Desenvolvimento tem financiado desde a sua criação. Taxas de juros, no caso do FDCO, são taxas pós-fixadas, diferente do FCO, que tem taxas pré-fixadas, mas também você pode fazer com taxas pós também, principalmente o pessoal da área de energia gosta de fazer com taxas pós-fixadas, mas no caso do FCO, a maior parte, posso dizer, mais de 90% os empreendedores optam pela taxa pré-fixada, que é aquela taxa que eu falei, né, que está na casa entre 8% e 9% para o pequeno porte, com exceção do FCO Verde e outras linhas que tem a taxa um pouco maior, o FCO Verde tem um pouco menor, mas em média, em torno de 8% a 9% é a taxa do FCO. Do FD, como ela é pós-fixada, aí vai depender da inflação, mas hoje, né, antes de vir para cá, eu já calculei, está em torno de 13%. Isso depende muito, né, da inflação, mas está em torno disso hoje. Então, ela oscila, porque ela é uma taxa variável. Então, é isso que o FDCO tem financiado. Então, esses são, né, os meus contatos. Eu fico lá na coordenação do UFC. Né, e se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser conversar, sim, depois tiver as perguntas também, estou à disposição para responder. Tô tranquilo. Taxa efetiva. Tem rebate. Tem o rebate de 15%, chamado bônus de adimplência. Então, em cima desse valor, porque depende, eu coloquei a taxa média, porque depende também do município. Se o município for prioritário, diminui. Se para pagar em dia até a data do vencimento, ainda tem o bônus de adimplência. E isso também diminui mais a taxa, mas é sem o bônus que eu coloquei ali a média. As ordens. Só um momentinho. Infelizmente, não. Eu ser um pouco aqui, porque nós não vamos abrir agora para o debate, senão vamos prejudicar a apresentação. Eu peço desculpa por essa minha... Mas depois... Então, eu queria pedir paciência de vocês, porque se eu der a palavra para você, eu vou ter que dar para todo mundo. Aí a gente, né, não vai dar certo aqui o jogo combinado. Professor, muito obrigada. Eu acho que o senhor vai ser muito explorado aqui pela plateia. O seu tema aí já suscitou discussões, isso é muito bom. Então, eu agradeço e se prepare, que o público vai te explorar. Então, agora, em seguida, eu passo para o nosso segundo palestrante, doutor Luciano Excelsior Severo. É isso? Então, o senhor tem seus 15 minutos e, se precisar de mais tempo, a gente também não vamos ser tão rígidos, né? Mas fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui. Eu cumprimento toda a mesa em nome do Zé Eduardo. Tivemos a satisfação de ter algumas reuniões juntos no Ministério do Planejamento ou no Conselho da Federação também. Então, cumprimento toda a mesa e todos os presentes. Para mim é uma grande alegria estar aqui, uma satisfação imensa, parabenizar pela iniciativa a presidenta Luciana, do Encontro de Economistas do Centro-Oeste. Eu sou formado em Economia faz 20 anos, a minha graduação foi na PUC de São Paulo, e depois eu segui os meus estudos no Rio de Janeiro, na UFRJ. E atualmente eu sou professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que fica lá em Foz do Iguaçu. Foi inaugurada em 2010 e tem como objetivo que a metade dos seus estudantes não sejam brasileiros, sejam sul-americanos não brasileiros ou latino-americanos não brasileiros. Então nós temos muitos estudantes lá dos países vizinhos e professores também.
com uma perspectiva de que a região é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E o lugar que o Brasil busca no mundo depende muito da nossa articulação com o nosso entorno geopolítico. Nós aprendemos desde criança a desenhar o mapa do Brasil como se do lado direito houvesse mar e do lado esquerdo um buraco. Tá? Então tem muitos mapas assim, inclusive dos ministérios. Como se um rio terminasse na fronteira, como se a estrada terminasse na fronteira, e na verdade nós temos ali, do outro lado da fronteira, mais 200 milhões de habitantes, que são os habitantes dos nossos países vizinhos. Obrigado, então, nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu mando um abraço da nossa ministra Simone Tebet, com muita alegria e satisfação que eu represento, então, o Ministério aqui. Eu tiro o meu chapéu, então, de professor universitário e falo, então, como subsecretário de articulação do Ministério do Planejamento. Isso poda algumas colocações e algumas que não vêm ao caso, não é? Mas eu falo, então, como representante do Ministério, não como docente, como professor universitário. Nós estamos desenvolvendo no Ministério do Planejamento um plano muito interessante, que alguns das senhoras, alguns dos senhores talvez já tenham conhecimento. Nós estamos retomando um papel que o Ministério do Planejamento sempre teve historicamente de pensar a projeção do Brasil para os países vizinhos. Isso sempre esteve no Ministério do Planejamento. Bom, o nosso primeiro-ministro foi Celso Furtado, não é? Celso Monteiro Furtado. Foi o primeiro-ministro do Planejamento e já pensava o Brasil e a região. Mas, em 2000, o presidente Fernando Henrique criou uma comissão para acompanhar esse tema da integração regional e a presidência era justamente o Ministério do Planejamento. Então, o que a ministra fez foi retomar esse papel do Ministério do Planejamento, pensando o Brasil e as relações com os países vizinhos. O que nos motivou muito, tem uma apresentação, não sei se a gente poderia projetar ali, porque tem algumas imagens, por gentileza. Obrigado. Tá aqui. Mas, deixa eu ver. Mas não é essa, né? Não é essa. Mas eu vou falando, tá? Depois a gente... Tá aí? Tá. Aí, esse é o tema, ó. Aí eu consigo passar por aqui? Maravilha. O nome do projeto é Rotas de Integração Sul-Americana. Esse foi o grande start do projeto. Foi uma reunião que o presidente Lula convocou todos os outros presidentes da América do Sul. Isso não acontecia há mais de 10 anos. O Brasil tem essa capacidade de convocatória, que poucos países na região têm. Então, em Brasília, no ano passado, 30 de maio, vieram os 12 presidentes da América do Sul e ali saiu o chamado Consenso de Brasília. O que dizia isso? Que havia um interesse de todos os países de retomar a aproximação entre nós, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista do meio ambiente, da mudança climática e do ponto de vista da infraestrutura também. Então, o que a ministra Simone fez foi criar, no Ministério do Planejamento, um grupo de trabalho, que eu tive a alegria de coordenar, com a finalidade de criar um projeto e levar para o presidente. Nós tínhamos 120 dias para fazer isso. E nós reunimos os 11 estados brasileiros de fronteira. Nós conversamos, então, com o Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Desenvolvimento, e perguntamos para eles o seguinte: qual é o gargalo? Qual é a dificuldade? Quais são os entraves que impedem ou dificultam as suas relações com os países vizinhos? Porque o que acontece é o seguinte: Roraima, 80% das exportações são para a Venezuela e para a Guiana. O Acre, 40% das exportações são para o Peru e a Bolívia. Eu queria comentar com as senhoras e os senhores o seguinte: São Paulo exportou no ano passado 15 bilhões de dólares, certo? Para a América do Sul, 75 bilhões para o mundo. 15 bilhões de dólares exportou para a América do Sul. São Paulo exportou no ano passado mais para a América do Sul do que para a China e para os Estados Unidos. E isso sai, somado à América do Sul, em conjunto. E isso sai majoritariamente por terra. Isso sai por Foz do Iguaçu, sai por Corumbá, sai por Uruguaiana, sai por São Borja.
Então, é interessantíssimo a importância que os países vizinhos têm para a nossa economia e principalmente para a nossa indústria. Porque o que a gente vende para a China é majoritariamente commodity, sem nenhum demérito, certo? Mas o que a gente vende para os vizinhos é carro, moto, som, de aparelho de som, isqueiro, barbeador, né? Ceifadeira, colheitadeira, quer dizer, produtos com maior valor agregado, com capacitação, com inovação, com relação com as universidades, com carteira assinada e os salários médios mais altos. Essa é a importância que a região tem para nós. Então, os estados nos trouxeram uma lista de projetos que para eles eram prioritários. Uma ponte, uma estrada, um aeroporto, um porto, e nós selecionamos 190 iniciativas que estão, depois houve um trabalho de colocar isso no PAC. 190 iniciativas que já estão no novo PAC, dos 9.708 projetos do PAC, tem 190 que têm um caráter de integração regional. São obras, algumas monumentais, como uma ponte em Guajará-Mirim, entre Rondônia e a Bolívia, como o pagamento da questão do Acre, aquela de 120 anos atrás. É uma ponte de R$500 bilhão. Mas, ao mesmo tempo, tem pequenos projetos. Comento, 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica por dentro dos rios amazônicos, do rio Purus, do rio Juruá, do rio Solimões, do Negro, do Branco, do Amazonas. São comunidades que não têm acesso à internet, que não têm acesso por vias rodoviárias, inclusive. Então, há pelo menos 45 pequenos portos para que passageiros possam se deslocar de uma cidade para outra, possam ter acesso ao SUS, possam ter acesso à universidade, ao Instituto Federal. Isso é espetacular. Tem 190 projetos, então, alguns muito grandes e outros muito mais simples, né? Um aeroporto em São Gabriel da Cachoeira, que é o lugar mais remoto, dificilmente, outro dia eu falei numa reunião, o cara falou que tinha ido. Tabatinga, né? Tabatinga é mais fácil. São Gabriel da Cachoeira só se chegou numa avioneta ou pelo Rio Negro. Está chegando fibra ótica, está chegando um pequeno porto. Ah, mas isso não é importante? É importante, porque o cara não tem como aceder ao barco. Tem um barranco. A pessoa cai, não tem banheiro, não tem a lanchonete, não tem a cobertura para quando chove. Então, 190 iniciativas nós mapeamos. E depois nós fomos para o parlamento, para buscar que esses projetos entrassem na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Cerca de 1/3 estão já na Lei Orçamentária Anual. Quer dizer, isso representa para nós um esforço fiscal adicional 0. Já está na Lei Orçamentária. Alguns outros são concessões, e alguns outros são de fundos públicos ou de estatais. Mas a questão é que nós identificamos uma coisa muito bonita, que na Esplanada tem muita gente pensando esse tema nos consórcios, nas superintendências, nos ministérios, mas isso está muito disperso. Então, havia necessidade de criar um mecanismo de governança para esse espaço, para que um estado como o Amapá, quando vem a Brasília, não tenha que visitar 7 ministérios, possa ir a um ministério para abordar esse tema que é do seu interesse, da integração, por exemplo, com um país vizinho. Então, a nossa proposta foi levada ao presidente de criação de uma comissão interministerial para a integração da infraestrutura e o planejamento desse processo. Tá? Então, essa era a grande proposta. Sigo com os slides, só para ser mais visual. Esse é um cenário, e aí as pessoas perguntam por que isso daria certo hoje e não deu certo há 20 anos? Porque há 25 anos atrás a realidade era totalmente outra. Né? Vejam o mapa do Brasil, ali aparece por estado brasileiro quem é o principal sócio comercial, que para quem o Brasil mais exporta. Em 2000 esse mapa era pintado praticamente inteiro com a bandeira dos Estados Unidos ou países europeus, ali aparece Japão, Argentina também. Ou seja, há 20 anos, apenas 2% das nossas exportações iam para a China. De tudo que o Brasil exportava há 20 anos, 2% ia para a China. Hoje esse valor
supera os 30%, chega perto dos 35%. Então, essa é uma mudança estrutural do modo de produção capitalista para o Sudeste Asiático, assim como o centro do mundo já foi o Mediterrâneo, assim como o centro do mundo foi o Atlântico Norte, agora o centro do mundo vai mudando cada vez mais, os nossos filhos ou netos verão para o Pacífico Sul. Essa é uma tendência. E esse processo não acontece só com o Brasil, esse processo acontece com todos os nossos vizinhos. O Brasil está perdendo mercado de produtos industrializados na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, para produtos chineses. Então, tem toda a inventiva do nosso setor empresarial, tem todo um setor público e privado financiando esses projetos. Tem a Embrapa, tem o Banco do Brasil, tem Caixa, tem a nossa radiação solar, as nossas terras férteis, tudo isso. Mas a logística conspira contra o produto nacional. Da maneira que está colocada, a logística aposta contra a produção nacional. Eu trago alguns exemplos. Nós estamos comprando, o Brasil, um dos países, segundo país que mais vende alimentos no mundo. E é o país que mais compra fertilizantes. E nós temos fertilizantes na Bolívia, temos fertilizante no Peru, tem fertilizante na Venezuela, tem fertilizante no Chile. Mas nós trazemos esse fertilizante da China, da Rússia, da Bielorrússia, do Marrocos. Mas o mais interessante é o seguinte, por onde a gente traz o fertilizante? A gente traz esse fertilizante do Pacífico, ele passa o canal do Panamá, ele entra em Santos e ele cruza o Brasil de caminhão para chegar na nossa nova fronteira agrícola. Tem um outro caso interessantíssimo que nós estávamos vendo e conversando há alguns dias com o governo de Rondônia. Rondônia compra azeitonas do Peru. Não é muito. São 8 milhões de dólares de azeitonas por ano. E isso vem por Santos. E Rondônia tem fronteira do lado ali com o Acre e sai no Peru. Então, são anomalias logísticas que ficam muito evidentes. E essas duas mudanças, a primeira que é a presença da China, e a segunda mudança é que o Brasil está marchando para o oeste. Isso é muito claro. E o centro-oeste, isso é muito evidente. Todos sabem, mas há 20 anos, se nós tomarmos os estados da fronteira oeste, Acre, Roraima, Acre e Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esses 5 estados eram responsáveis por 1% das exportações do Brasil, e hoje chega perto de 15%. Claro que isso é sobretudo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses 5 estados representavam há 25 anos 1% do que o Brasil vendia, hoje representam 15%, e isso não vai parar. Isso não vai parar, isso vai seguir. É clara a queda, quando a gente compara, da participação ou do peso de São Paulo, do PIB, do Rio, de Minas, declina. Porque a população, segundo o IBGE, está crescendo na fronteira, a produção está crescendo na fronteira e as exportações estão crescendo na fronteira. Então, nós temos duas mudanças que são tectônicas e muito profundas, que é que o mundo mudou e o Brasil mudou, desse ponto de vista demográfico, produtivo e do comércio exterior. E isso não vai regredir, isso vai se aprofundar. Então, nós, como seres pensantes, atuantes, seres políticos, como atores na academia, no setor público, no setor privado, e principalmente no setor público, nós temos a obrigação e o compromisso de estarmos, de termos uma postura do tamanho do desafio, que é apostar em 2 caminhos, que é o que nós temos buscado contribuir. Integração regional para o Brasil. O Brasil tem 2,5 milhões de firmas, segundo o MIDIC, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Desenvolvimento da Indústria. 2,5 milhões de firmas o Brasil tem, empresas de CNPJ e tal. Disso, 1% exporta. 1% exporta, que são 25 mil empresas que exportam. 60% exporta para a região. Por quê? Porque é mais perto, tem a questão idiomática, tem um habitat de fronteira, porque o custo, o frete, o seguro, tudo é mais simples. Quer dizer, um pouco mais simples, que a gente verá que tem muitos casos que é mais fácil colocar um navio em Xangai do que levar o negócio para a Bolívia. E é isso que nós temos que
organizar e atacar. Nós temos um comércio intrarregional muito pequeno também. O mundo está se organizando. Esse é um mundo em conflitos, esse é um espaço de economia, né, de economistas políticos, imagino também, que pensam em teoria econômica, pensam em economia política, pensam em economia internacional. E nós estamos vivendo um mundo de transição, de interesse chinês, de interesse dos Estados Unidos. Os países têm se organizado regionalmente. Os Estados Unidos faz comércio essencialmente com o México e o Canadá. A China faz comércio essencialmente ou principalmente com seus vizinhos. Maravilha. O Brasil não faz comércio com a região. Nós fazemos muito pouco comércio com nossos vizinhos. E nós temos um potencial imenso. A China é vizinha da Índia, a China é vizinha da Rússia. Os três estão ali naquele rebolo. O Brasil tem metade da população, metade do território, metade da economia, 60% da produção industrial da América do Sul e não tem uma postura de conduzir esse processo. Não para o interesse só do Brasil, mas para o interesse da região. Ser um porta-voz da região no mundo. Os projetos eles estão distribuídos dessa maneira, eu vou passar rapidíssimo, só para dizer que nós temos clareza de quantos projetos são rodoviários, ferroviários, quantas pontes, quantos portos, quantos aeroportos, quantas linhas de transmissão, quem são os ministérios que executam esses projetos. Nós temos com a Casa Civil trabalhado muito no tema da... Isso foi o dia que nós levamos para o presidente Lula o projeto, quando ele deu para a ministra Simone o sinal verde para que ela fosse aos estados de fronteira e para que ela fosse aos países vizinhos, para atualizar essas rotas. E agora eu chego no ponto que eu devia estar começando a falar, porque eu fiz uma introdução muito longa, mas depois, nas perguntas, eu vou poder sanar este problema, que é as rotas que nós, em conjunto com os outros ministérios, em conjunto com MDR, com portos e aeroportos, com os transportes, com Itamaraty, nós conseguimos desenhar no mapa um conjunto de caminhos que permitem que o Brasil se integre mais com os vizinhos e que o Brasil chegue ao Pacífico e ganhe essa potencialidade logística. Estava vendo, Goiás, 40% do que Goiás vende para a América do Sul sai por terra. Né? Então, tem casos espetaculares, muito interessantes. Tá? Mato Grosso, 30%, Mato Grosso do Sul, 40% também. Então, o comércio intrarregional é muito interessante. Bom, termino dizendo o seguinte, nós temos esse trabalho por rota por rota, quais são os projetos, quais são as vantagens, quais são as potencialidades, quais os setores que vão ser estimulados, né, na relação... Aí tem duas cidades centrais, Manaus tem uma capacidade tremenda, e aqui Cuiabá tem uma capacidade tremenda, né, de articulação com os vizinhos. Estourei o tempo, mas bom, quero agradecê-los pelo convite, pela oportunidade de me colocar à disposição para que a gente siga conversando e que isso tudo está disponível no site do Ministério. A nossa ideia é seguir trabalhando. O presidente criou a comissão interministerial, essa era a cereja do bolo, o presidente criou a comissão interministerial do planejamento, tem 15 ministérios aí envolvidos, porque isso não é só um tema de infraestrutura, isso é um tema também de Receita, de Polícia, de Anvisa, de Vigiagro, porque não adianta ter a estrada se não tem a ponte, não adianta ter a ponte se não tem a aduana, não adianta ter a aduana se não tem o servidor público ali, se não tem o tratado com outro país. Tá? Então, obrigado. Boa tarde para nós. Nós que agradecemos, professor, e eu acho que o senhor coloca aqui esse ressurgimento do Ministério do Planejamento, porque eu sou saudosista da criação da SUDENE. Então, veja bem, agora, tudo que se foi falado, nós temos grande desafio do planejamento, que nós vamos lidar, e estamos lidando, como o senhor colocou aqui, a bioeconomia, a energia renovável, a comunicação em tempo real, né? Para fazer justiça social, que todos tenham direito ao acesso à comunicação. Então, isso é muito bom a gente sentir, né, com essa sua fala,
o compromisso de que nós aprendemos lá no primeiro semestre de economia. Vamos falar de investimento a curto, médio e longo prazo. E eu acho que o Ministério está numa linha corretíssima. Então, nós agradecemos, e eu sei que o senhor será explorado também pelos nossos... prepare-se. Bom, agora, dando seguimento, nós vamos para o nosso painelista, nosso terceiro painelista, o doutor Antônio Apolinário Rebelo Figueiredo. Professor, com a palavra. Desembargador, agradecemos a sua presença. E essa interação, como foi falado ontem, judiciário e economia, vai dar resultado. Obrigada. Tá bom. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite do Corecon DF e agradecer também aos Corecons de Goiás, Mato Grosso do Sul, e dizer que para a DASA e para mim também é uma grande satisfação participar de um debate nessa dimensão. Eu preparei ali uma rápida apresentação, que não vai ser tão rápida assim, mas eu vou cortá-la, mas a convicção que eu tenho é que você não consegue estruturar um país da dimensão do Brasil se você não tiver clareza absoluta de quais são as suas demandas de infraestrutura, logística e que organizem o seu desenvolvimento nacional e cadeias de suprimentos. A sensação que eu tenho é que o Brasil perdeu grande parte da sua capacidade de pensar seu desenvolvimento. As grandes escolas de economia que nós tivemos nos anos 20, 30, 40, 50, nos anos 80, nós nos perdemos na capacidade de pensar, abraçamos uma teoria econômica que desagregou a capacidade de pensamento nacional, que é o chamado liberalismo moderno, e isso veio junto com a ampliação da dependência externa do país e também com a desindustrialização. Então, você pega hoje o Brasil, é a comoditização da economia que está prevalecendo e uma queda do nosso produto interno bruto de base industrial, já foi citado aqui o que aconteceu com São Paulo. Então, eu acho que a grande questão que quando você pensa a infraestrutura e a logística, você só tem condições de executar um projeto desse se antes dele tiver um projeto nacional de desenvolvimento que capacite o país para se reposicionar no cenário internacional. E quando eu falo se reposicionar, não estou aqui discutindo blocos econômicos. O bloco econômico do Brasil é o bloco do Brasil. E para isso nós temos que fazer comércio, negócios, acordos com quem precisar e com quem for necessário, tirando daí qualquer matiz de caráter ideológico ou preferência filosófica. O Brasil está muito acima disso tudo. Então, essa é a primeira questão que eu queria afirmar para os senhores. A segunda questão é que a infraestrutura e logística é uma temática extremamente gigante e, às vezes, até se confunde o que é teoricamente logística e o que é teoricamente infraestrutura. Então, e eu fui solicitado aqui, Luciana, para falar um pouco sobre água. E a água é um tema extremamente delicado. A vida surge na água, praticamente. Você não tem nenhuma grande civilização no mundo que se organizou e se estruturou longe da água. As principais cidades do mundo estão nas beiras dos mares ou nas beiras dos rios, e foi a partir daí que se organizou a vida, o comércio, os negócios, o transporte e tudo. E o Brasil é um país diferenciado em relação a isso. Então, eu estou aqui com o equipamento, né? Acho que é isso aqui. Então, o debate sobre infraestrutura e logística, ele envolve forças políticas variadas e, às vezes, a diferença de abordagem é muito pequena. Eu tomei o cuidado de ler o programa da candidata Simone Tebet,
o programa do candidato Luiz Inácio, o programa do Ciro Gomes e o programa do Bolsonaro, tem muitas proximidades e diferenças, mas o principal ponto que eu vi não é só a questão da concepção, mas, sobretudo, o papel que o Estado e o setor privado podem ocupar no reposicionamento dessa questão. E eu acho que quem diz que precisa de muito Estado está certo, e eu acho que quem diz que precisa de muito setor privado está correto também. O problema é onde, em que circunstância e em que tipo de investimento e de negócio. Agora, o que é fundamental nisso? É a capacidade do Estado de planejar. Eu acho que no Brasil, a única instituição que tem condições de pensar nacional, de pensar grande, de organizar, é o Estado Nacional. E, junto com isso, você pode partilhar isso com o governo federal, os governos estaduais e também com o setor privado. E o financiamento, que é uma questão que a doutora Luciana trata muito disso, tem um trabalho brilhante dela, se eu não me engano, de 2019, onde ela fala que o mundo tem aproximadamente 3,5 trilhões de dólares disponíveis para investimentos e a ausência de projetos. Então, eu queria fazer esse comentário inicial. Segundo, entrar aqui na questão da temática da água. Eu acho que eu não vou fazer a apresentação, eu vou continuar falando. Porque... Fique à vontade. Qual é a questão da água, gente? O Brasil tem 18% da água doce do mundo. Nós temos 12 bacias hidrográficas organizadas e estruturadas pelo país inteiro. Nessa região aqui que nós estamos, do Cerrado e do Centro-Oeste, são 8 bacias. E nós temos aqui conexões de bacias importantes, a bacia amazônica, a bacia do São Francisco, a bacia do Araguaia-Tocantins, a bacia do Paraná. E desse local aqui que nós estamos, que é Brasília, nós temos aqui o nascedouro de 2 grandes bacias, que são águas que contribuem com a formação do Araguaia-Tocantins e da bacia do Paraná também. O Rio Preto, que é um rio que tem aqui do nosso lado, se destina até o São Francisco, que ilumina a produção agrícola do Nordeste, é o nosso Nilo lá do Nordeste. Então, quando você raciocina essa questão da importância da água, nós trazemos uma outra temática, que é a questão da produção agrícola. A agricultura consome 80% da água que é disponibilizada por meio dos regimes de chuva no Brasil, que são as águas superficiais. E isso é extremamente importante para o salto que o Brasil deu na sua produção agrícola. Nós temos hoje, aproximadamente, o Brasil deve chegar esse ano, a previsão são de 400 milhões de toneladas de grãos que nós estamos produzindo. A maior parte dessa produção, 54% a 60%, ela está localizada no Centro-Oeste. O Centro-Oeste, há 100 anos, era considerado uma região improdutiva. A primeira ocupação que nós tivemos aqui foi o ciclo do ouro, a segunda o ciclo do gado, que foi expulso de São Paulo pelo café. E depois nós tivemos os estudos da Embrapa, que mudou o perfil do Centro-Oeste, nós tivemos a construção de Brasília, que mudou o perfil do Centro-Oeste, e nós tivemos também a grande crise no Rio Grande do Sul nos anos 60, que foi a crise de financiamento da agricultura gaúcha por meio do BOFA, do Bank of America, que expulsou, além da seca e de alguns problemas climáticos que nós tivemos lá, expulsou essa população do Rio Grande do Sul para cá. E o que é que os gaúchos trouxeram? Trouxeram a agricultura moderna, a agricultura capitalista, a agricultura mecanizada, a experiência de produção em larga escala. Eles foram aglomerando a pequena propriedade e o Centro-Oeste, que era uma região considerada difícil para isso, embora tivesse água e chuva, água e terra e sol, que são fundamentais na agricultura, e fez essa virada de página no Brasil, e hoje nós somos um dos principais países produtores de grãos do mundo, e com elevados índices de produtividade. Agora, a questão da água, ela tem a sua delicadeza, porque as chamadas mudanças climáticas, e eu digo para vocês, eu tenho um olhar muito crítico sobre essa questão, porque eu sinto que atrás dessa temática há um profundo interesse geoeconômico e de redistribuição das estruturas de produção no mundo todo. Então, há quem se preocupa com o clima e há quem se preocupa com o protagonismo do Brasil na produção agrícola do mundo. Então, nós não podemos ser garotos ou garotas para observar isso de forma sem ter um olhar agudo sobre isso. Então, eu acho que há um debate subjacente. Boa parte desse movimento que existe, ele tem como intuito travar a capacidade do Brasil de produzir alimentos, não só para garantir a sua segurança alimentar,
mas, sobretudo, para garantir segurança alimentar no mundo. Isso é um tema polêmico e eu acho que, eu também não sou dono da verdade, mas acho que nós temos que estar alerta para isso. Então, há muita questão subjacente a isso. Fora isso, o clima na Terra muda desde que a Terra existe, senão nós estamos na Pangeia ainda. Então, quando você olha essa questão da mudança climática, é importante você estudar. A Terra passou por grandes ciclos de mudanças climáticas. Hoje nós vivemos um que é delicado, mas nós temos que raciocinar os dois pontos. O problema do clima e o problema da humanidade, da redistribuição de produção pelo mundo. Há movimentos fora do Brasil que querem travar a nossa agricultura, que hoje, dentro do processo de desindustrialização e dentro do processo de ampliação da nossa capacidade de produção, é uma das questões que ajudam a sustentar a economia do país. Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado e com muita perspicácia. Agora, há uma crise no Brasil ligada à questão hídrica também, porque a maior parte da nossa agricultura consome a água que vem da chuva. Se você for ao Distrito Federal, isso aqui é um drama extremamente grave, e você não tem os rios disponíveis em toda a área agrícola. Então, você tem que trabalhar a captação do rio, você tem que trabalhar a parte de barramento, e tem uma outra parte, que a maior parte da nossa produção agrícola, ela é o que o pessoal chama tecnicamente de sequeiro. Então, você aproveita a chuva para fazer a produção agrícola. E o que acontece com essa chuva? Nós temos aqui no Centro-Oeste um fenômeno nos últimos anos, que a cada ano tem atrasado na média de 1,4 dias o retorno da chuva. A nossa região aqui, como média, eu estou dizendo não o Centro-Oeste mais próximo da Amazônia, mas o Centro-Oeste aqui mais próximo desse semiárido que tem elementos de caatinga, elementos de cerrado e assim por diante. Esse atraso de 1980 para cá provocou um atraso geral de aproximadamente quase 1 mês e meio no início do período chuvoso. E o nosso clima aqui é inverso. Nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. 6 meses que chove e 6 meses que não chove. Então, a nossa capacidade de produzir está vinculada diretamente à organização do plantio e do represamento dessa água, da captação dessa água, ou do preenchimento, do enchimento dos nossos lençóis freáticos, senão você não consegue produzir. Então, há um reajuste nesse clima e a gente precisa compreender isso. E isso também combinado, sobretudo, com a nossa capacidade de produzir sementes e ter fertilizantes que sejam capazes de atender a essa demanda. Um outro aspecto é que nós temos também que raciocinar do ponto de vista da estruturação das tecnologias. O nosso homem do campo, sobretudo do médio e do pequeno produtor, da agricultura familiar, ele tem uma visão quase que secular. Eu sou da roça também, do interior. Então, o que acontece? A gente faz a queimada e depois, o pessoal chama de coivara, você tira aquele mato seco, aqueles galhos, você faz o plantio. Então, essa cultura extremamente tradicional. Não se usa técnicas avançadas de irrigação, de planejamento de produção. Mesmo quem usa irrigação não tem uma especialização mais avançada, o pessoal liga uma bomba, bota lá, se precisa de 200 litros de água, a bomba fica ligada ali um tempo, usa 600. Quem está a jusante, quem está abaixo dessa área de produção, termina ficando sem água. Então, nós precisamos conceber, na minha opinião, um tratamento de água no Brasil bem mais avançado, bem mais estruturado. Nós precisamos não só instrumentalizar o Estado com meios capazes de orientar tecnologias para isso, mas, sobretudo, o homem do campo. É necessário uma reeducação do homem do campo, no sentido de provê-lo de potenciais e de capacidade de utilização de água com técnicas mais modernas. Tem lugar que você não precisa propriamente ter uma rede elétrica. Você pode fazer a captação direto do poço por meio de energia solar. Com a energia solar, você tem a água de onde a água está e põe aonde precisa, que é exatamente próximo à sua roça. Aquela rede de irrigação complexa e antiga, isso aí nós podemos reajustar. Então, eu acho que nós só conseguimos fazer isso se a gente tiver uma capacidade de formar profissionais, de reeducar os produtores e o papel do Estado nesse trabalho. E o trabalho que eu faço na agência é exatamente de contribuir na regulação e no conhecimento e na harmonização dessas demandas. E, por fim, a gente também travar um diálogo com a sociedade. Eu sinto no Brasil
eu digo agora, é uma questão assim que eu sinto pessoalmente, há uma certa criminalização do homem do campo, há uma certa criminalização da produção rural. E, sobretudo, por muita gente que mora na cidade que não conhece o que é. O nosso jovem chega no mercado, ele vê o pacote ali pronto, a alface, a cebola, o repolho, o feijão, o arroz. Ele não sabe que por trás daquilo tem uma demanda gigantesca de suor, de madrugadas, de trabalho para poder mover a terra, arar a terra, produzir, deslocar e, às vezes, receber pelo produto do seu trabalho um valor extremamente pequeno, quase que dificulta, que não mantém a sua própria sobrevivência. Então, eu acho que a gente precisa elevar o debate sobre a questão da água no Brasil e a água urbana também. A contaminação da água urbana, a ausência de água urbana, ligada à água urbana está o problema do saneamento, que é gravíssimo no Brasil. A demanda de investimento no setor de saneamento é muito gigante, e não só no saneamento urbano, mas também no saneamento rural. Enfim, são questões que envolvem a temática água, que eu acho que a gente precisa elevar a compreensão e o estudo disso. E nada melhor do que num ambiente onde você tem economistas para fazer isso. Porque os economistas, eles são pessoas voltadas para fora. Quem cuida da economia doméstica é a família. O economista cuida da economia da sociedade. E você ter economistas debatendo e pensando isso, eu acho que é um grande passo e um grande avanço que nós podemos dar para o nosso país. Vocês me desculpem eu não ter seguido a apresentação, mas eu acho que ela ia ficar mais longa e eu acho que eu já defini o meu tempo. Eu queria debater depois essa questão com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. E realmente o senhor traz um tema muito palpitante, né? Que da água nós vamos até falar depois da economia dos oceanos. Então, veja bem, temos muito que conversar sobre essa questão. Bom, dando prosseguimento, agora nós vamos chamar a nossa quarta painelista, a doutora Julieta Palmeira, com a palavra. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa tarde, talvez boa noite, né? Não sei bem. Eu quero dizer que é um prazer, a gente quer agradecer o convite em nome da FINEP, né, que é a financiadora de estudos e projetos, e também dizer que é um prazer apoiar esse evento, né? Então, quero, em nome da nossa Luciana Scioli, fazer esse agradecimento da FINEP. Trago aqui também a saudação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A FINEP é uma financiadora de estudos e projetos. Eu acho que é isso. É uma financiadora de estudos e projetos, uma empresa federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o seu foco é exatamente a questão da inovação. Então, portanto, a discussão aqui sobre infraestrutura e logística, né, é uma pegada, um viés muito relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Quero saudar os painelistas, meus colegas aqui de mesa, também a presidenta e o coordenador. Um destaque assim para porque eu acho que isso aqui representa também a reunião a intersecção de várias áreas do governo federal, do governo aqui do DF, e também da academia, dos economistas, né, de um modo geral. Tudo a ver com o que a gente precisa fazer hoje nessa discussão. Saudar especialmente o Apolinário Rebelo, que eu conheço, talvez aqui seja a pessoa que eu conheço de muitas outras, né, ocasiões. Então, eu falo de um lugar onde a infraestrutura, no que se refere à ciência, tecnologia e inovação, é muito importante. Aqui já foi tocado
muito do Ministério do Planejamento, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eu vou me buscar, né, fazer mais essa concentração aí, até pelo entendimento de que a infraestrutura, no geral, quando a gente fala em infraestrutura e logística, eu não sei porquê, mas desde muitos anos, as pessoas sempre pensam em transporte, em vias de, né, rodoviárias, etc., mas tem que ver o viés de que existe infraestrutura na saúde, na educação, né, na ciência e tecnologia, nas diversas áreas. Então, isso é o que eu vou pegar. Não posso discutir essa questão da infraestrutura sem abordar um contexto que é o contexto do Brasil atual. Então, nós vivemos um novo contexto, uma nova política, que é a NIB, é o Programa Nova Indústria Brasil. Né? Existe no Brasil uma nova política, né, de desenvolvimento, num contexto que aponta um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, eu acho que esse é um contexto importante para discutir infraestrutura em todas as suas faces, que é exatamente a perspectiva de discutir dentro de um projeto, dentro de um programa, dentro de uma prioridade ou de prioridades definidas pelo atual governo, né, do Brasil. No Brasil já existiram políticas anteriores, nós tivemos vocês como economistas aí, que eu faço a minha saudação também aqui para o plenário, mas sempre, acredito, tem muito mais lastro para a discussão e debate sobre as políticas, né, de desenvolvimento do Brasil, e dentre elas a política do desenvolvimento industrial, só que essa tem um contexto que é um contexto de superar a desindustrialização do Brasil, e ela tem um foco, que é o foco na inovação. Né? Aí está essa questão da nova indústria Brasil, eu acho que reúne alguns elementos que são os elementos da discussão de um desenvolvimento com entrega, uma nova política industrial, com entregas à sociedade. Isso se está estipulado nas 6 missões, né, do Programa Nova Indústria. A FINEP e o Ministério da Ciência e Tecnologia participam decisivamente, né, do Programa Nova Indústria. Tem ali todas, eu não vou me estender a comentar nenhuma, mas a missão das cadeias agroindustriais, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que hoje é o que eu mais me dedico. Então, são diversas missões, a transformação digital. Então, são 6 missões, né, que estão aí colocadas, que muito se deve à discussão de infraestrutura voltada para essa economia baseada em missões e do desenvolvimento brasileiro, apontando melhoria da qualidade de vida da população e do bem-querer, né, e do bem-viver, né, porque não se trata somente de desenvolvimento industrial, é o desenvolvimento industrial dentro do contexto de melhorar a qualidade de vida, né, do nosso país e do desenvolvimento sustentável, que, aliás, é o tema do debate do encontro de vocês, que eu faço a saudação aí a todos os conselhos, né, de economia aqui dessa região, que estão promovendo esse evento. Quais são os principais instrumentos que a FINEP tem utilizado nessa participação do programa Nova Indústria, né, e que apontam a essa questão da infraestrutura no que se refere à ciência, tecnologia e inovação? Em primeiro lugar, os instrumentos referentes, eu não estou sabendo aqui onde é a luzinha, acho que é aqui. Os instrumentos financeiros. Ela está apontando para cima, mas chega ali e não aponta. Aqui ela vai, quando chega lá. Então, os instrumentos financeiros que se relacionam a diversas linhas de financiamento, algumas já foram tocadas aqui, a linha de crédito, subvenção, incentivos fiscais, participação acionária, fundos garantidores. Isso são os instrumentos que podem viabilizar, sem dúvida nenhuma, o avanço e o desenvolvimento do Brasil.
melhoria do ambiente de negócios. Então, a promoção comercial, a questão da propriedade intelectual, a questão da tributação, e a gente passou recentemente pela reforma tributária, né, que vai agora no Senado Federal, aí, com muitos debates, a questão da infraestrutura, a questão da metrologia, né, e o uso das compras públicas, que hoje se coloca como algo decisivo para o desenvolvimento do Brasil, no que se refere, vocês muito bem sabem, o desequilíbrio na balança comercial brasileira, e que aponta aí margens de preferência, compensações tecnológicas, industriais e comerciais, encomendas tecnológicas e obras de infraestrutura. Então, esse é um contexto dos principais instrumentos que se referem, vou apressar aqui, para essa questão, né? E esse plano de mais produção, né? Ele aborda dentro da NIB, né? Do programa Nova Indústria, ele centraliza recursos de financiamento, está aí, tanto na questão da inovadora, a questão verde, a questão exportadora, que foi aqui bem tocado largamente pelo planejamento, a questão produtiva, né? E entendendo que há uma diversidade de instrumentos relacionados a essa nova política industrial e que cabe a nós, né, dar base à infraestrutura para que ela possa, né, chegar em 2026, né, numa perspectiva de 300 bilhões. Óbvio que 300 bilhões não dá para se cumprir um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, vocês bem sabem disso, mas é um caminho que se abre, né? E esse caminho, em 4 anos aí, até 2026, há uma perspectiva, né, de se cumprir essa questão. E aqui, a FINEP, ela é a secretária, a empresa é secretária executiva do fundo, ela gere o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que se chama IFNDCT, né? Então, o fundo tem uma evolução hoje, né, na execução de recursos não reembolsáveis, né, que vocês estão vendo ali, de 2000, como era em 2000, só visualmente falando, para não entrar em, né, e como está em 2024, né, sob o ponto de vista do financiamento da inovação, da ciência e tecnologia, nesse processo do programa Nova Indústria. Então, há um crescimento substancial, eu diria até exponencial, em relação à execução, a evolução da execução não reembolsável em relação à FINEP, que é a secretária executiva do fundo. Está aí também essa questão, só foi possível porque essa questão do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele estava, apesar de ser ilegal, ele estava contingenciado. E em 2023 se conseguiu romper esse contingenciamento e a gente atuou em 2023 numa média de 10 a 12 bilhões de reais, e a perspectiva de 2023 e 2024 e a perspectiva de 2025 é o dobro disso, né? Desse Fundo Nacional. E da nossa soberania, né, nacional. A evolução dos principais números da FINEP. Então, está aí, eu não sei se de longe está dando para ver, mas foi o que eu falei aí um pouco, né? Foram 10,5 bilhões contratados em 2023, né? E em 2000, com 1.680 projetos, né?
em 2023. Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui no Centro-Oeste. Eu queria dizer que esse financiamento de 2023, a gente aponta alguns destaques que eu não posso aqui citar todos, mas da infraestrutura no que se refere a elementos fundamentais desse desenvolvimento brasileiro. E aqui eu apresento aí essa questão do Orion, né, que é o laboratório de máxima proteção biológica, o NB4, que será conectado a uma fonte de luz síncrono e que a gente tem 1 bilhão no novo PAC para a adequação, para a concretização do Orion, que é um laboratório que vai lidar com patógenos, vai criar uma infraestrutura de pesquisa em relação a patógenos no país que não podem ser manipulados de qualquer forma. Então, se chama Laboratório de Segurança Máxima. Então, o Orion, quando for ligado à luz síncrono, será o único do mundo, né? Laboratório com essa perspectiva, e ele está no novo PAC com financiamento de 1 bi. O Sirius já existe, né, em São Paulo, né, direcionado pelo CNPq, que é o acelerador de partículas para investigar a estrutura da matéria, né, e suas mais variadas formas. Tem sido muito útil para as pesquisas, de um modo geral, na área de bioeconomia, em diversas áreas, né? Então, o novo PAC são 800 bi até 2026 no novo PAC. Tudo que eu estou falando aqui é até 2026. Eu sei que o evento de vocês aponta a perspectiva de 2050, mas nós estamos, enquanto, vamos chamar, representante de uma política pública, eu estou falando enquanto essa política pública, né, tem uma perspectiva de governo. E o PIBIA é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? Que então são 3, eu destaquei ali na infraestrutura, para não pegar essa parte da infraestrutura, o Orion, o Sirius e o PIBIA, né? Existem outros, mas que o objetivo é nortear a inteligência artificial, a aplicação ética e sustentável da IA no país, esse aí vai até 2028. Então, é uma aposta de 23 bilhões que vem do FNDCT, da iniciativa privada e de outras fontes, mas são 23 bilhões para o cumprimento do PIBIA, que não é uma coisa simples, né? Porque para o próprio PIBIA é preciso investimento em infraestrutura para desenvolver o plano brasileiro de inteligência artificial. Aí eu trouxe aqui para vocês os eixos de ação do PIBIA, que envolve a infraestrutura e desenvolvimento, já vi. Não é chato, mas eu vou me dar o direito de estender um pouquinho além dos 15 minutos. Difusão, como atendendo a folga ali que a presidenta me deu. Difusão, formação e capacitação, 1,1 bi. O IA para melhoria dos serviços públicos, o IA para inovação empresarial, o apoio ao processo regulatório de governança, né? Eu acho muito interessante esse segundo eixo aí, que é a difusão, formação e capacitação em IA, ou seja, mão de obra para lidar, né, sob o ponto de vista da inteligência artificial. Você tem uma destinação fora do PAC de 1,1 bi, né? Isso aqui é fora do PAC. O programa Mais Inovação Brasil são 88 bilhões de recursos para P&D até 2026, né? Eu aqui quero dizer a vocês que a FINEP, no programa Nova Indústria, vai aplicar 51 bilhões, eram 41 bilhões, está ali. Mas esse ano já se aumentou 10 bilhões no programa Nova Indústria, com aquelas 6 missões que estão ali. Então, envolve, sem dúvida nenhuma, muitos aspectos da infraestrutura. A aplicação de recursos nessas diversas áreas aí, que é o programa Mais Inovação,
Só vou citar inteligência artificial, combustíveis, valorização de minerais estratégicos, inteligência artificial, que em si hoje envolve o PIBIA, mas que tem também aplicações na área do tratamento, por exemplo, do câncer, a questão dos semicondutores, a questão dos satélites de observação. Inclusive, agora, nós estamos lidando com um problema relacionado a isso, que são os satélites de baixa, né, amplitude da Terra, que está aí a Starlink, que está aí esse grande debate nacional. Então, esse é um investimento na infraestrutura muito importante, né? A questão da segurança alimentar, que foi tocada aqui pelo Apolinário, a questão do tratamento de doenças raras, a questão da defesa nacional, nós não podemos esquecer isso, né? É uma grande aposta, e que envolve 5,7 bilhões somente do programa Mais Inovação Brasil. Aí não vou citar aqui todas as diretrizes, né, das chamadas, nós não estamos fazendo editais naquele sentido tradicional, mas são chamadas públicas de fluxo contínuo, ou seja, não é por prazo, é por recurso. Enquanto o recurso existir, está se recebendo projetos de empresas para subvenção econômica ou de instituições científicas, no caso aí, no que se refere a recursos não retornáveis, né, não reembolsáveis, e também no crédito. O crédito, eu vou encerrar aqui falando um pouco sobre essa questão, é o que eu estou citando sobre os investimentos na infraestrutura nesse aspecto, bioeconomia, soberania e defesa, que não dá tempo aqui eu me estender. Estímulo à formação de projetos em rede, né? Ou seja, são arranjos simples, empresa e ICT, mas pode ser também empresa e duas empresas coexecutoras e um instituto de ciência e tecnologia. Isso entendendo que a inovação ela se concretiza na medida que haja uma intersecção entre quem pesquisa e quem vai colocar o produto no mercado, né? E vice-versa. Quer dizer, é uma coisa de mão dupla em relação ao estímulo à formação de projetos em rede, né? E, por fim, essa questão das condições de financiamento da FINEP, que mudaram substancialmente, todos os projetos que estão dentro da nova política econômica. Então, você está agora, sob o ponto de vista de crédito mesmo, né? Para todos os tipos, empresas de todos os portes. Nós trabalhamos com a TR, que eu acho que hoje, eu não vi hoje, mas estava 0,07%, mais 2,3% ao ano. Então, para todos os projetos que estiverem nas missões da nova indústria. E outras temáticas, aí aumenta ali um pouquinho. E isso implica em até 48 meses de carência, prazo de pagamento de 192 meses e, eventualmente, com a participação da FINEP até 100%, eventualmente, como é o caso de subvenções e outros arranjos de negócios. Isso é muito importante para o entendimento de que o crédito, a ideia realmente do governo de apostar, né, na inovação e na infraestrutura dessa inovação, né, para o desenvolvimento brasileiro, porque uma taxa dessa aí, vocês são economistas, sabem melhor do que eu, né, que isso aí significa muito dentro dessa visão de impulso contínuo e sistemático para a inovação no país. Os investimentos também estão aí em startups, em especial startups de base tecnológica, né, que são chamadas Deep Techs. Né? Nós temos hoje na FINEP uma grande estratégia em relação a essa questão, não dá tempo para eu falar aqui, mas isso é muito importante nesse processo. E as chamadas ProInfa, que aí é a infraestrutura, no que se refere à pesquisa, né? Que são 3 editais que já estão, tradicionalmente, e já estão fechados, mas que no próximo ano vai acontecer, que é o Programa de Recuperação da Expansão da Infraestrutura da Pesquisa Científica e Tecnológica Nacional, que se chama ProInfa, né? E envolve alguns aspectos: expansão e desenvolvimento, recuperação e centros temáticos, que são os centros tecnológicos, né?
os grandes centros tecnológicos regionais que existem, parques tecnológicos, como chamam em algumas áreas. Então, são as chamadas Proinfra para fortalecer a estrutura de pesquisa em nosso país. Eu encerro aqui com isso aqui. O cinza é o Centro-Oeste. É o financiamento do Centro-Oeste contratado em 2023, certo? Já contratado em 2023, naquelas linhas de financiamento que são disponíveis pela FINEP, que são as linhas de editais, ou de subvenção econômica, ou linhas de crédito, ok? Então, olha ali, o cinzinha é o Centro-Oeste. Em 2023, né? Então, está ali os projetos contratados e os projetos, e o número de projetos. Agora, em 2024, continua com cinzinha, só vendo visualmente, né? Está aí disponível para vocês depois. Nós chegamos ao primeiro semestre, né? Já dá para ver ali que há uma diferença. Então, eu comparei o gráfico anterior, se referia à roda pizza anterior, se referia a 2023. Aqui, no primeiro semestre de 2024, você já tem um avanço substancial em relação ao financiamento, né, da infraestrutura em ciência e tecnologia. Mas não é uma boa notícia também, porque no Proinfra, que eu citei aqui, somente 9 projetos foram apresentados na FINEP para o Proinfra, essas chamadas que eu citei aí, que envolvem a base de infraestrutura para pesquisa na área de ciência e tecnologia no Centro-Oeste. Somente 9. Né? Então, isso tem uma questão, né? Então, está aqui à disposição, dizer que a FINEP, nós estamos com essa visão do desenvolvimento regional, e isso implica em superar as assimetrias regionais. Então, não é desenvolvimento regional no geral, é superar as assimetrias regionais que existem aqui, muito menos porque o agro, ele tem uma nova perspectiva, né? Eu diria também, até na área da saúde, eu visitei recentemente alguns polos de saúde aqui, né, por essa região, mas, de fato, é o agro que está, né, e soube, vamos chamar assim, desenvolver, né, essa perspectiva. Mas nós temos que cuidar da infraestrutura nas diversas áreas, né? Porque é isso que vai dar o desenvolvimento, não é, do Centro-Oeste. Né? E nós temos incluído nas chamadas públicas até mesmo um recorte que envolve projetos relacionados na avaliação ao Centro-Oeste, ao Nordeste e ao Norte, devido a essa assimetria que está acontecendo, né, de acolhimento de projetos, de apresentação de projetos, como uma forma de tentar superar isso. Então, muito obrigada, desculpe aí a extensão, presidenta. A FINEP tem a sede institucional da FINEP aqui em Brasília, né, no setor de autarquias, e a sede operacional é no Rio de Janeiro, então estamos à disposição para, né, recebê-los, intersecções aqui com a SUDECO, que, né, tem sido uma coisa muito importante, né? Mas, assim, há uma expectativa de uma intersecção maior entre os órgãos que atuam aqui, que é o meu recado. Muito obrigada. Está boa, né? Muito obrigada, professora. A senhora trouxe dados muito importantes e temos dinheiro, né? Temos recurso. Isso é muito bom. E também temos muita, digamos assim, muita inovação. Acho que estamos entrando no século XXI, né? Estamos agora entrando no século XXI. Bem, agora acaba aqui a divisão de trabalhos, né? Agora eu passo a palavra para o mediador. Isso. Que está com a palavra. Está muito bem. E me foi informado, presidente Cristina, que em razão mesmo do avançado da hora e
e da expectativa do início do novo painel, de outro painel, nós não teremos debate. Então, está todo mundo satisfeito com o que foi dito aqui, né? Interessante que ontem, participando dos 60 anos do IPEA, eu palestrei sobre a modelagem em consórcios públicos, né? E mostrando a nossa operacionalidade do consórcio Brasil Central e tudo mais. E aí, meu tempo foi curtinho também. Eu disse: posso continuar amanhã? Porque a gente se empolga. Vocês veem, vocês sentem como todos os palestrantes falaram de maneira empolgada, de maneira a fazer com que nós possamos efetivamente entrar no norte de suas mentes e dos seus trabalhos, dos trabalhos dos órgãos que representam. Isso é fabuloso, não é? Saber que o Luciano traz aqui por exemplo, o Brasil que se interiorizou, que Brasília tem muito a ver com isso, que o Centro-Oeste explodiu, mas que agora nós saímos da borda do Atlântico e estamos olhando para o Pacífico e estamos olhando para os nossos vizinhos. A conclusão de uma ponte do Mato Grosso para a Bolívia pode levar o Mato Grosso e o Brasil a 11 milhões de consumidores, Luciano, não é verdade? A Sudeco, que volta a ganhar, eu estou dizendo isso, Joãozinho, volta a ganhar relevância, a relevância que merece, né? Dentro do desenvolvimento, fazendo o desenvolvimento do Centro-Oeste. E nós não estamos trabalhando paralelamente, não, né? Consórcio Brasil Central e Sudeco. Professora e doutora Julieta, realmente saber dessas linhas todas e poder acessar, fazer com que tecnologia e inovação sejam acessados de maneira expedita, com o olhar preocupado, o olhar cuidadoso do governo federal em torno de tecnologia e inovação. E o Apolinário, diante de um mundo que precisa de segurança alimentar, que passa pela segurança hídrica, não é verdade? E a DASA fazendo um trabalho belíssimo, e você como um craque de bola desse trabalho de construção e estruturação dessa segurança hídrica que nós precisamos aqui no Brasil Central. Era isso, nossa presidente. Muito obrigada. E agora, o que foi que dele... Pois não. Falou aqui, fica sem, né, pode ter algum esclarecimento, vocês terão a oportunidade de esclarecer amanhã, na mesa de amanhã, que envolve o clima né, e se não me engano aí. Então, fica aí essa dívida. Então, o Fernando Ribeiro vai estar aqui amanhã e pode esclarecer qualquer eventual, né, informação. Eu teria aqui uma orientação, que foi pela organização do evento, e a gente não quer silenciar o debate. Então, a gente tem o recurso da inteligência tecnológica, que todas as perguntas poderão ser enviadas pelo QR Code aqui. Então, pedimos a compreensão de vocês, devido à adiantada hora, e contamos com a colaboração que vocês façam as perguntas, que todos os palestrantes terão o máximo prazer de dialogar com vocês. É isso, Daniel. Agora dou encerramento dessa mesa, um agradecimento de todos os palestrantes, da plateia, e vamos para a segunda mesa, né? Abraçando a presidente, nossa presidente Luciana, agradecendo o convite e vamos em frente, guerreiros economistas. De um momento bem prático, eu vou entregar os certificados para o nosso palestrante e assim encerramos a nossa mesa.
Tá bom. Então, só para dar uma ideia. Agora, se o pessoal comentar, tem que...